moçadinha, tudo tranquilo? A gente chega no penúltimo dos tipos de tecido para analisar com vocês, exatamente o tecido muscular. O tecido muscular ele é um tecido caracterizado por apresentar células especializadas em contração muscular. Essas células especializadas em contração muscular, elas são chamadas por nomes como fibras musculares, ou, gente, elas podem ser chamadas ainda pelo nome de miócitos. Cito, células miomúsculos. Gente, elas são células tão especializadas, mas tão especializadas, que elas têm lá algumas características tão particulares que até os nomes das estruturas nelas acabam sendo um pouco diferentes. Então, por exemplo, você pega lá nas células musculares, nos miócitos, a gente vai ter, por exemplo, que a membrana celular se chama de sarcolema. Você vai ter que o citoplasma se chama de sarcoplasma. Gente, você vai ter que o retículo endoplasmático vai se chamar de retículo sarcoplasmático. Até as mitocôndrias, elas vão ter um nome diferente. Você vai chamar pelo nome de sarcossomas. Então, nesse caso, os sarcossomas, as mitocôndrias. E alguém, claro, tá me xingando aí, pensando, caramba, gente, pra que isso aqui, né? Essa ignorância desse bocado de nome feio. É porque a célula é uma célula tão especializada, ela é uma célula tão diferente, que as estruturas nelas são muito diferentes. Então, a membrana tem uma série de peculiaridades, e o citoplasma, de tão diferente, né? Os biólogos antigamente, né, os histologistas, acabaram usando nomes diferentes. Quando a moçada foi ver, vale, isso aqui é igual ao citoplasma, isso aqui é igual ao retículo endoplasmático, isso aqui é igual à mitocôndria. E a galera já estava acostumada com esses nomes para o músculo e acabou ficando. Presta atenção que tudo tem um nome sarco aqui na conversa, né? É porque o termo sarco vem lá do grego sarx, que quer dizer músculo. Isso quer dizer que onde você viu o nome mio tem a ver com músculo, mas onde você viu o nome sarco também tem a ver com músculo, aqui nesse caso. Gente, o que é o mais importante que a gente tem que conhecer sobre os músculos? Exatamente que tem 3 tipos de músculo e as diferenças entre esses 3 tipos de músculos. Quando a gente coloca, moçada, esses 3 tipos de músculo, você tem lá músculo estriado esquelético. Esses aqui, né, moçada, são os músculos que movimentam o esqueleto. Os músculos lá da academia de musculação, bíceps, tríceps e deltoide e quadríceps e não sei das quantas. Você tem um músculo estriado cardíaco. Músculo estriado cardíaco, só existe uma região do seu corpo, coração, é exatamente o miocárdio, o músculo do coração. E você tem o músculo liso ou músculo visceral. Sendo que o músculo liso ou músculo visceral, ele é encontrado nas vísceras, né? Ele é encontrado, por exemplo, lá no intestino, é encontrado lá no estômago. E, gente, ele está relacionado com uma atividade muito importante chamada de peristaltismo. Para quem não está familiarizado, para quem não lembra do nome, peristaltismo é um movimento involuntário do tubo digestivo para empurrar o alimento no sentido boca-ânus. Em outras palavras, quando você bebe água, a água vai esôfago, estômago, intestino, não é pela gravidade. Claro que a gravidade ajuda, mas não é pela gravidade. Se você beber um copo d'água e plantar a bananeira e ficar de cabeça para baixo, a água continua indo no sentido boca-ânus. Vai ser mais difícil, mas ela continua indo. Por quê? Porque os músculos lisos lá do intestino, do estômago, peristaltismo, né, tem esse movimento involuntário de empurrar alimento, água no sentido boca-ânus. Peristaltismo, exatamente. O músculo liso faz isso. E eu vou montar uma espécie de tabela chamando a atenção da diferença entre esses 3 tipos de músculo. Primeiro aspecto, moçada, a considerar a morfologia, a forma da célula. Músculo estriado esquelético, a célula, ela é morfologia da célula, né? Para ficar bem claro, a célula ela é cilíndrica, longa e estriada, dotada de estrias transversais. Ora, gente, quando a gente fala em estrias,
a célula ela é cilíndrica, longa, estriada. Gente, ela é toda cheia de tracinhos. Nesses tracinhos, estrias aqui na brincadeira. Músculo estriado cardíaco. A célula ela é cilíndrica, curta, ramificada. Alguns autores, ao invés de falar em ramificada, falam em bifurcada. E dotada lá de estrias transversais. Eita, Landim, entendi não, ó. Beleza. Vamos ler de novo o que eu descrevi. Então ela é cilíndrica curta aqui na brincadeira, ramificada, ela tem ramificações. Né? A gente chama de bifurcada às vezes, porque na ramificação é como se fosse uma bifurcação, dotada de estrias transversais. Deixa eu desenhar outra célula dessas. Cilíndrica, curta, ramificada. Deixa eu desenhar outra célula dessas. Cilíndrica, curta, ramificada. E eu desenhei 3 célulazinhas dessas, uma enfileirada na outra. Entre, moçada, as células do músculo estriado cardíaco, nós vamos ter uma ligação entre elas. Essa ligação que nós vamos ter, gente, recebe o nome de discos intercalares, sendo que esses discos intercalares, eles apresentam a estrutura chamada de junção tipo gap. Na primeira vez que a gente fala de junção tipo gap, a gente tinha conversado sobre ela nas aulas sobre tecido epitelial, que são passagens para substâncias de uma célula para outra. E por que isso aqui é interessante? Eu lembro para vocês que nós chamamos pelo nome de sinapse a passagem do impulso nervoso de uma célula para outra. Sinapse, passagem do impulso nervoso de uma célula para outra. Tanto neurônios podem conduzir impulso nervoso, como células musculares também podem conduzir impulso nervoso. Sendo, moçada, que no caso das células musculares cardíacas, nós vamos ter um tipo de sinapse. O impulso nervoso passa por um processo chamado de sinapse elétrica. A gente vai descrever depois como é que é a sinapse nos neurônios, que é uma sinapse química, envolvendo substâncias químicas, noradrenalina, adrenalina, acetilcolina, é a sinapse química dos neurônios. Mas aqui, no músculo estriado cardíaco, você vai ter uma sinapse elétrica. Nesse caso, quando a gente fala lá em sinapse elétrica na brincadeira, é o seguinte, a junção tipo gap nos discos intercalares é um canal. Lá vem impulso nervoso, entra pelo canal, já sai do outro lado. Lá vem impulso nervoso, entra no canal, já sai do outro lado. Lá vem impulso nervoso. E no caso da sinapse elétrica, nesse caso, bem interessante, nós temos a passagem direta de íons de uma célula para outra. Inclusive lá, das aulas de bioquímica, das aulas moçada lá sobre sais minerais, quais são os íons relacionados à condução do impulso nervoso? Sódio e potássio, basicamente. Então, o que acontece é que, nos junções tipo gap, nos discos intercalares, você vai ter a sinapse elétrica pela passagem de íons. Vem o impulso nervoso, o sódio entra de um lado, já sai do outro lado. Vem o impulso nervoso, o sódio entra de um lado, já sai do outro. E com isso, a sinapse elétrica ela é bem rápida, em relação ao coração. Sinapses elétricas, passagem direta de íons de um lado para outro, bem veloz. Quando a gente falar sobre tecido nervoso, que a gente falar sobre a sinapse química, eu volto a falar sobre a sinapse elétrica para comparar a sinapse química no tecido nervoso com a sinapse elétrica, a passagem direta de íons de uma célula para outra, que acontece no coração, através das junções tipo gap nos discos intercalares. Tem isso aqui tudo, é um disco intercalar, outro disco intercalar, e neles várias dessas junções tipo gap. Em relação, gente, ao músculo liso, as células musculares lisas, elas são fusiformes, sem estrias. Gente, o nome fusiforme quer dizer afilado nas pontas e cheio no meio. Então, o músculo liso, ele é desse jeito. Então, a primeira coisa é comparar célula no músculo estriado esquelético, cilíndrica longa, estriada. No músculo estriado cardíaco, cilíndrica curta, estriada, ramificada. E você tem, gente, lá os discos intercalares com as junções tipo gap. No músculo liso, aí ele é fusiforme e ele não tem as estrias.
Segundo aspecto, moçada, para a gente comparar, número de núcleos em cada célula. Nesse caso, número de núcleos em cada uma das células. Bom, o músculo estriado esquelético, ele é multinucleado, então ele tem vários e vários núcleos em cada célula. Por quê? Porque ele é longo, né, gente? Uma vez que ele é muito longo, um núcleo só não ia dar conta do recado. Então você vai precisar de vários núcleos periféricos aqui na conversa. Eita, comentário nível 2, ok? Comentário um pouco mais estranho. Como é que o músculo estriado esquelético se torna multinucleado? Originalmente, a gente tinha várias células e essas várias células, elas são uninucleadas. Cada célula com um núcleo só. O que acontece, entretanto, é que você tem a fusão dessas células. Ou seja, originalmente, era assim, né? A gente tinha aqui, originalmente, várias células uninucleadas, cada um com seu núcleo. Só que no que fusiona, você desfaz essas membranas, as células se fusionam e elas se tornam multinucleadas. Detalhe, toda vez que uma célula ela é multinucleada desse jeito, ela é chamada de sincício. Então, nesse caso, o músculo estriado esquelético ele é chamado de sincício. A gente tem várias células uninucleadas, você tem a fusão de células, e aí nessa brincadeira você tem lá uma célula multinucleada surgindo dessa maneira pela fusão de outras células. Vários núcleos periféricos, né? No músculo estriado cardíaco, quantos núcleos nós temos? Um ou dois núcleos, central ou centrais. Você vai ter ou um núcleo ou dois núcleos. Ou um núcleo ou dois núcleos. Varia. E no caso do músculo liso, você também vai ter um ou dois núcleos, central ou centrais. Então você vai ter, normalmente, um núcleo aqui na brincadeira. Nós temos lá, né, apenas observação aqui, né, que o músculo estriado esquelético é um sincício formado pela fusão de outras células e por isso ele fica multinucleado. Mas, moçada, a gente tem outro aspecto para comparar, o que, aliás, é o aspecto mais importante. Se alguém, de repente, questiona, Landim, pro Enem, por exemplo, lá, né, desses aspectos que você está discutindo, o que é mais importante? É isso aqui. Como é que se dá a contração do músculo nessa situação? Em relação ao músculo estriado esquelético, a contração, moçada, ela é rápida, forte e voluntária. Então você manda no músculo estriado esquelético. Inclusive, o controle do músculo estriado esquelético é exatamente feito através de uma região do sistema nervoso chamado de córtex cerebral. Lembrando que o córtex cerebral, falaremos sobre ele com mais calma lá na frente, mas é a região que dá a tua vontade. E aí tu tá com vontade de fazer o quê? De abrir a mão, de fechar a mão? É o córtex que controla tudo isso. Ele controla os músculos estriados esqueléticos. Daí eles são voluntários. Músculo estriado cardíaco. Ora, moçada, esse carinha aqui vai ter uma contração que é rápida, forte, rítmica, né? Coração, ele pulsa, abre, fecha, e involuntária aqui na conversa. Claro, ninguém manda. No coração, o controle do coração, a gente vai dizer que ele é autógeno, auto, próprio, geno, origem. Então ele tem origem nele mesmo, o coração manda nele mesmo, né? Através de uma região do coração chamado de nódulo sinoatrial. Também falaremos sobre isso com mais calma no futuro. É o nódulo sinoatrial que fica mandando o coração, fecha, abre. A gente chama ele de marca-passo, né? Marca-passo, ele determina o ritmo cardíaco. Então o coração, a cada minuto, bate 72 vezes, e é o próprio nódulo sinoatrial do próprio coração, auto próprio, que controla esse ritmo de batimento, 72 batimentos por minuto. Você tem, em relação ao músculo liso ou visceral, o controle, moçada, a contração, ela vai ser fraca, lenta e involuntária. Daí, gente, quem vai controlar o músculo liso é uma região do sistema nervoso chamado
de sistema nervoso autônomo. O próprio nome autônomo dá uma bela dica disso, né? Autônomo, automático, eu não mando nisso. Então, sistema nervoso autônomo, involuntário. Na verdade, a única coisa voluntária no seu organismo, a única coisa que você diz assim, eu vou fazer isso, e faz, é mexer com o músculo esquelético. Músculo esquelético é o único de controle voluntário, porque músculo cardíaco, tu não manda nele, músculo liso, tu também não manda nele. E aí, né, moçada, a gente organizando a nossa tabelinha aqui na brincadeira, ficou meio feiosa, mas, gente, exatamente como funciona as características primordiais, as características básicas dos vários tipos de músculo. Então, estriado esquelético, cilíndrico longo, estriado, multinucleado, de contração rápida, forte e voluntária. Estriado cardíaco, cilíndrico curto, ramificado, bifurcado, com estrias transversais, 1 ou 2 núcleos centrais, contração rápida, forte, rítmica e involuntária. E músculo liso, fusiforme sem estrias, 1 ou 2 núcleos centrais, contração fraca, lenta e involuntária. Eu tenho uma dúvida. Gente, o principal músculo da respiração é o diafragma, né? Esse principal músculo da respiração, diafragma, vocês diriam para mim que ele é esquelético ou ele é liso? Claro que cardíaco ele não é, mesmo porque o único músculo cardíaco é o miocárdio, é o único. Mas o diafragma, vocês diriam para mim que o diafragma da respiração, ele é voluntário ou ele é involuntário? Respirar em você é voluntário ou involuntário? Cuidado, moçada, respirar é voluntário. Quer respirar mais rápido? Você respira. Quer prender a respiração? Você prende. Então, respiração é voluntário. E uma vez que a respiração é voluntária, o diafragma da respiração, ele é, moçada, esquelético. Cuidado que apesar do diafragma da respiração ele ser voluntário, duas coisas, ele é automático, né? Para ninguém ficar o tempo inteiro pensando em inspira, expira, inspira, expira. Se você esquecesse, você ia morrer asfixiado, né? Então, você automatiza isso. Então, você vai lá e inconscientemente está lá respirando. Mas se você quiser, você controla isso, é voluntário. Respira mais rápido, prende a respiração. Entretanto, número 2, tem um limite para prender a respiração. Todo mundo sabe que ninguém pode prender a respiração até morrer. Não tem como você prender a respiração até morrer. Por quê? Porque o seu sistema nervoso tem uma trava de segurança. Ele nunca vai deixar você prender a sua respiração até morrer. Então, você prende a respiração até um ponto. Até um ponto você consegue prender a respiração. Chega num ponto que o teu cérebro lá, teu sistema nervoso, para ser mais preciso, manda tu respirar nem que tu não queira. Né? Então, é voluntário? É voluntário. Mas é automatizado, é inconsciente. Você pode, entretanto, passar por cima do que é automatizado e inconsciente e controlar a respiração, acelerando ou prendendo. E, número 2, tem um limite para o que é voluntário. Você só não pode prender a respiração até morrer. Então, chegou a hora de você prender a respiração, o sistema nervoso manda você respirar, nem que você não queira. Na verdade, eu queria colocar aqui um último aspecto em relação à tabela para poder terminar o preenchimento da nossa tabela. Diz respeito lá à cor do músculo. Ora, gente, quando a gente fala aqui na cor do músculo, o que é que eu quero dizer aqui com isso? Né? Músculo estriado esquelético. Moçada, ele é vermelho. O que dá a cor vermelha do músculo é uma proteína. Essa proteína se chama mioglobina. Se ele é vermelho, ele tem bastante mioglobina. Será que alguém lembra das aulas de bioquímica? Mioglobina, proteína vermelha. Qual é o elemento mineral associado a ela? Ferro, né, moçada? Beleza, ferro. Será que alguém lembra para mim, mioglobina, qual é o papel dela? Segurar o oxigênio para você fazer respiração aeróbica e produzir energia. Né? Ao pé da letra, transferir oxigênio da hemoglobina das hemácias para as mitocôndrias do músculo para produzir energia. O que quer dizer que um músculo vermelho com muita mioglobina, automaticamente, moçada, ele segura bastante oxigênio. No que ele segura bastante oxigênio,
ele produz bastante energia e a contração pode ser rápida e forte. Músculo estriado cardíaco, né? Músculo estriado cardíaco. Gente, ele vai ser vermelho escuro. Vermelho quase vinho, né? Todo mundo já viu, por exemplo, lá coração de frango, né? Vermelho escuro pra caramba. Ele tem mioglobina pra caramba. Gente, ele tem mioglobina pra caralho exatamente para garantir que nunca vai faltar oxigênio no músculo, né? Mioglobina, ela transfere oxigênio da hemoglobina das hemácias para as mitocôndrias do músculo produzir energia. Muita mioglobina quer dizer muito oxigênio no músculo, quer dizer muita energia para garantir que você tenha uma contração rápida, forte e rítmica e por toda a sua vida, né? Porque só pode faltar oxigênio no seu coração uma vez na sua vida. A última, né? O dia que você morrer. Porque no que faltar oxigênio, o coração para de bater, você morre. Então eu tenho que garantir que vai chegar oxigênio, daí o músculo cardíaco é vermelho escuro. Mioglobina pra caralho. Muito, muito, muito oxigênio para garantir essa contração, né, durante toda a sua vida. E o músculo liso, moçada, ele é vermelho claro, rosado, cor-de-rosa. Ele é vermelho claro, que ele apresenta pouca mioglobina. Nesse caso, pouca mioglobina quer dizer que você não produz muita energia, daí a contração é fraca e ela é lenta, né? Então não tem tanta energia, contração fraca, contração lenta. Conversando com vocês sobre o lance lá da mioglobina, então só me organizando um bocadinho melhor. Então mioglobina é uma proteína de coloração vermelha associada ao ferro, e a mioglobina tem um papel de transferir o oxigênio da hemoglobina das hemácias para as mitocôndrias dos músculos produzirem energia na respiração aeróbica, produzirem energia através da respiração aeróbica. E aí, moçada, vai ser desse jeito que você acaba tendo que o músculo ele é de coloração avermelhada.